Não basta pedir desculpas. Agora foi a vez de o primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez, se juntar à tempestade de críticas que se abateu sobre Luís Rubiales, o presidente da Federación Española de Fútbol. Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación. E o que vimos foi beijo na boca à jogadora Jenny Hermoso durante a celebração da vitória espanhola no Mundial Feminino. Beijo que não era esperado, que não foi solicitado, nem tampouco há conhecimento de que Rubiales o faça com outros jogadores de futebol. Golfe nos Açores numa viagem de 7 dias em grupo. Desfrute da paz, silêncio, natureza, ótimo clima que as ilhas oferecem. Amadores de golfe, juntem-se neste torneio incluindo hotel, carro e avião. Os melhores preços é com a Agência Algarve. Viaja consigo. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos puede perder. O grande Xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultar-me, eu sou o chamán del amor. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos, estamos em Lisboa, na sede provincial do Verbo Divino. Teremos uma conversa interessante com o Padre José Maria para falar das Jornadas Mundiais da Juventude. É aqui com alegria que encontramos o Sr. Padre José Maria, este homem que fez o marco em passagem na cidade de Montreal. Vamos saudá-lo. Bom dia, Sr. Padre, como está? Muito bom dia. Já era uma alegria de ver a sua cara, porque temos saudades. E então, aqui no seio da sua casa provincial, é um trabalho diário. Sim, disse bem, isto é o seio da nossa casa, porque esta casa onde eu moro é a casa de formação dos missionários do Verbo Divino em Portugal. E esta casa tem vários espaços. Temos os nossos quartos, evidentemente, temos as salas de estudo, etc., temos os nossos refeitórios, mas este é o centro, porque é a capela, é aqui que começamos o dia, é aqui que terminamos o dia, portanto é aqui que celebramos a Eucaristia para a comunidade,
E este é o coração da casa, de facto. E de resto, depois também é um prazer estar convosco e voltar a ver-vos depois destes anos de ausência visual, pelo menos. Disse um facto que muitas pessoas não conhecem, é a obrigação da passagem dos padres como missão final, antes de ser padre, é aqui. Pois, evidentemente que nós temos, como qualquer profissão, o padre não é uma profissão, mas nós temos os anos de preparação humana, psicológica e intelectual. Esta casa está muito perto da Universidade Católica, que é aqui ao lado. Nós estamos a 5, 8 minutos a pé da Universidade Católica. De maneira que é muito prático como casa de formação. O que é uma casa de formação? É a casa onde aqueles que se candidatam a futuros missionários fazem os seus estudos finais, até que tenham, de facto, as aptidões académicas, neste caso académicas, mas não é preciso só aptidões académicas, é preciso ter aptidões humanas e espirituais, mas é aqui que, de facto, eles terminam, de facto, os seus estudos académicos antes da ordenação. Ninguém pode ser ordenado sem ter o curso de teologia, portanto, isso é exigido. É um facto, não é? É. O senhor é o responsável em Portugal pelo provincial, o Verbo Divino. Sim, nós temos, a nível de lideranças, de cada 3 anos, eleições. Portanto, nós somos muito democráticos nesse aspecto. E as eleições, enfim, os confrades todos, portanto, todos aqueles que são membros de uma província, votam e escolhem um nome para ser o provincial, ou seja, aquele que é responsável pelo andamento da província. E esse nome depois é proposto a Roma, e Roma aprova, ou não aprova, mas habitualmente aprova, esse nome que é indicado para essa pessoa que será o responsável pelo destino da província, ou seja, ajudar a abrir novos caminhos, descobrir novos trabalhos para a congregação. Nós hoje, por exemplo, estamos a apostar muito numa dimensão que é a justiça e paz. Temos um confrade nosso que trabalha, e começámos esse trabalho relativamente há pouco tempo, com as pessoas da rua. Portanto, a nossa missão como missionários não é só, enfim, estar dentro da igreja. A nossa missão é sobretudo fora da igreja. E iniciamos e queremos aumentar o trabalho com os trabalhadores sazonais, sobretudo ali na zona de Odmira, etc., onde houve uma polémica que há tempos, falou-se muito nisso. Nós já estávamos em conversações para termos ali 1 ou 2 confrades. E depois é o apoio nas paróquias que nós fazemos aqui em Portugal. Nós estamos a trabalhar em 7 dioceses, temos a nosso cargo 42 paróquias, o que é muito. Portanto, estamos praticamente a trabalhar desde a Diocese de Braga até à Diocese de Beja, de norte a sul, espalhados aí em várias paróquias. Portanto, o provincial é a pessoa que vai passando, vendo se está tudo bem, animando os confrades e pronto, e zelando para que a vida espiritual de cada um, as necessidades básicas de cada um, o ânimo moral de cada um, de facto, estejam no seu melhor estado. É esse o papel do provincial, é realmente franquear portas de felicidade a todos e de bem-estar a todos. Nós sabemos que o Verbo Divino está representado em várias partes do mundo, sim, inclusive em Montreal, onde o senhor teve uma missão quase de 20 anos. Está, de facto, congratulado em ter sido a pessoa ideal para estar à frente desta congregação, se podemos dizer, em Portugal? Bom, eu não sei se isso é um motivo para regozijo. Ser provincial é uma responsabilidade muito grande e, de facto, pronto, às vezes é preciso tomar decisões que não são simpáticas a todos, mas que parecem que é o melhor.
enfim, em qualquer situação onde haja uma posição de liderança, por mais que a gente queira ser, como se diz agora, enfim, o mais consensual possível, enfim, nunca se agrada a todos e, sobretudo, depois há certas decisões que é preciso tomar que são menos simpáticas, outras são mais simpáticas, é como tudo. Agora, nós, os missionários do Verbo Divino, de facto, somos uma das maiores congregações atualmente na Igreja. Nós somos cerca de 6.000 missionários espalhados por todo o mundo, não são todos padres, alguns são irmãos, e contando com os leigos que estão associados a nós e com as religiosas que o nosso fundador também fundou, portanto, a nossa família conta com cerca de 10.000 pessoas. Estamos em 80 países. E cada país depois exige que, de facto, a gente responda ao trabalho que é mais necessário. De maneira que somos, enfim, somos uma congregação que se caracteriza pela diversidade cultural. Nós aqui em Portugal somos 13 nacionalidades, somos 60 membros, temos 13 nacionalidades, temos, o último que veio foi um polaco, mas temos também um chinês que está a começar um trabalho com a comunidade chinesa, portanto, esse é dos novos trabalhos que se começou recentemente e é muito interessante porque nós vemos por aí a comunidade chinesa e a gente quer entrar um pouco nessa comunidade, não só necessariamente para sermos evangelizadores, mas para sermos uma presença junto deles, para ver como é que está essa comunidade, se precisa de apoio, se não precisa. Portanto, e mandámos vir um confrade chinês para fazer esse trabalho. De maneira que, enfim, vamos também adaptando o nosso trabalho às exigências pastorais de cada momento. Isso é que é a dimensão missionária da Igreja, não é? A pastoral nunca é um copy-paste. É sempre uma descoberta, o que é que eu posso levar hoje às pessoas, quais são as necessidades hoje das pessoas. Por exemplo, num país envelhecido como o nosso, que necessidades é que a pastoral hoje nos está a pedir? Ou seja, quais são as urgências pastorais que esta comunidade nos pede. Portanto, tudo isso faz parte desta descoberta à luz do Espírito Santo e a gente vai tentando responder com as forças que temos, com as pessoas que temos, e temos gente com muitas capacidades, muito animada, de maneira que, muito jovem também, temos uma comunidade bastante jovem. Os senhores estão bem centralizados no coração de Lisboa. Existe há quantos anos esta casa? Esta casa, portanto, foi inaugurada em 1996. Antes desta casa, nós vivíamos nesta mesma freguesia, que é São Domingos de Benfica. Portanto, para quem não sabe, o Estado da Luz fica-nos aqui ao lado, o Sporting ali à frente, mas é a freguesia de São Domingos de Benfica. E nós vivíamos em apartamentos antigamente, tínhamos uma série de apartamentos e os estudantes viviam ali. Depois resolveu-se construir esta casa, aqui em frente temos os Irmãos São João de Deus, que fazem aquele trabalho meritório com os doentes, com os doentes mentais, portanto, os hospitais, etc. E eles cederam-nos este terreno e nós então construímos esta casa, que é muito perto da universidade, portanto, é muito cómoda como casa de formação. Nós temos um motivo também forte para esta conversa, que as Jornadas Mundiais da Juventude aconteceram em Portugal e não somos indiferentes. A massa de juventude que esteve, quase 2 milhões de jovens no seu todo. Este palco de atenção, a vinda do Santo Padre, trouxe algo de inovador mesmo para a religião católica. Em que é que isto pode trazer o respirar ou uma força para o futuro em termos da religião? Vai trazer algo, com certeza. Há um texto do Evangelho que diz assim: o semeador saiu para semear e semeou.
E umas sementes caíram junto às pedras, outras caíram junto aos espinhos, outras, enfim, os pássaros comeram-nas, mas uma caiu em terra boa e essa nasceu, cresceu e deu muito fruto. O Santo Padre, de facto, é um semeador. É um semeador de esperança, é um semeador de abertura da Igreja, é um semeador de comunhão. E eu tenho a certeza que esta sementeira que ele veio fazer a Portugal perante esta multidão de jovens do mundo inteiro, que dará o seu fruto a seu tempo. Ninguém é indiferente. O Santo Padre tem, de facto, uma forma muito simples de comunicar, mas muito profunda, que toca no coração das pessoas. Ninguém precisa de ir para casa a andar num dicionário à procura das palavras que ele disse. Toda a gente percebe. A linguagem é muito simples. E, de facto, eu acompanhei um pouco estas jornadas, naquilo que me foi possível. Claro que estas jornadas já foram vividas nas dioceses, já foram vividas nas paróquias, os meus confrades, que trabalham nas paróquias, trabalharam muito bem com todos os jovens das paróquias, que acolheram outros jovens que vieram e ficaram nas paróquias. Portanto, já esta experiência, este intercâmbio entre jovens é muito importante, mas depois tudo se concentrou aqui em Lisboa. E eu que pude acompanhar e tinha curiosidade de ver o que é que os jovens viveram desta experiência. É claro que nós tínhamos o Campo do Perdão, tínhamos a Feira Vocacional, tivemos o Marquês de Pombal, tivemos o Campo Tejo, tudo isso foram experiências diferentes. Mas um dia eu quis ver como é que se vive, como é que estavam as igrejas na Baixa de Lisboa. E passei nas igrejas da Baixa, em várias. E eu fiquei impressionado porque era a altura das catequeses, em que se discutia assuntos importantes, que estão também no coração do Papa, de espiritualidade, de ecologia, enfim, de cuidar da Mãe Terra, tudo isso que está no coração do Papa, da integração, do acolhimento de todos, da abertura da Igreja. As igrejas estavam cheias de jovens. Portanto, esta gente não veio só fazer festa, como muitos dizem. E quando nós vimos no Parque Eduardo VII aqueles 800 mil pessoas em silêncio, no Parque Tejo, que se fala de 1.500.000, os números são sempre muito discutíveis, mas fala-se de 1.500.000 de jovens, e que, de repente, toda a gente está em silêncio, em oração, diante do Santíssimo Sacramento. Esta gente veio também para isso. Portanto, eu estou convencido que é esta força nova que os jovens trouxeram, esta igreja que é espiritual, mas também é festiva, é colorida, e é impressionante o colorido que se via. Quer dizer, os jovens são coloridos, não só por fora, mas também são coloridos por dentro. E tudo isso marcou os católicos profundamente, tenho a certeza, mas também colocou interrogações àqueles que se procuram ou procuram alguma coisa, ou àqueles que até são indiferentes. Ninguém pode deixar de se questionar um silêncio arrasador de jovens que habitualmente são barulhentos e que são capazes de estar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Isso não deixa de questionar as pessoas. De maneira que eles deram, de facto, um testemunho da jovialidade da Igreja. Afinal, a Igreja é jovem. Os jovens estão na Igreja. Os jovens, se calhar, querem uma Igreja diferente? Sim, de certeza que querem, ainda bem que querem. Mas é este colorido, é esta festa e esta espiritualidade que eu creio que ficou e que marcou toda a gente. E a gente tem lido e tem ouvido testemunhos de muita gente assim. Realmente foi um grande acontecimento.
não só para a Igreja, foi um grande acontecimento para Portugal e foi, de facto, um testemunho para o mundo, ao ponto do Papa até dizer que foram das mais bem organizadas jornadas em que ele participou. De maneira que eu acho que estamos todos de parabéns, foi um momento incrível de participação, de comunhão, de acolhimento. E a mim agrada-me uma igreja assim. Agrada-me muito que o Santo Padre nos puxe, como pastor, para estas pastagens da diversidade, da comunhão, da igreja para todos. A igreja é de todos. Foi essa a grande frase que ficou, de certeza, nos ouvidos de toda a gente. Todos, todos, todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos, hay lugar para todos. Era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos todos, Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias. Qual é a diferença que faz? Eu tive a oportunidade de conhecer João Paulo II, um homem marcante pelo seu espírito de abertura às religiões, mas temos este Francisco, que é o homem que fala com a natureza, que fala com os animais, que fala com as pessoas de uma outra linguagem. A Igreja precisava disso. Precisava. Eu dizia-lhe há pouco que a pastoral nas nossas paróquias não pode ser um copy-paste. Um pastor, um pároco, tem que estar sempre à procura de saciar sedes que aparecem, que vão aparecendo, e fomes que vão aparecendo. Portanto, não pode ser a fome do passado, se calhar não é a mesma que há hoje. As necessidades do passado não são as mesmas que há hoje. E um Papa, eu creio que é a mesma coisa. O Papa João Paulo II viveu num tempo, teve uma missão muito particular. O Papa Francisco aparece-nos numa altura em que todos nos damos conta que não ter cuidado por esta casa comum, e casa comum não é só a casa minha, sua e de outros, é a casa de todos os seres que Deus criou. Isso é que é a casa comum, é este equilíbrio ecológico, esta casa que foi feita para todos e todos têm direito a ser protegidos e de todos nós temos necessidade. Porque nós até aqui há uns anos pensávamos que determinadas coisas não eram necessárias e tudo é necessário e tudo faz falta. E é no cuidado que nós temos que ter por esta casa comum e esta economia de Francisco, quando se fala na economia de Francisco, é exatamente isto, esta sensibilidade que ele nos trouxe para que ninguém fique atrás. Ninguém fica atrás, ninguém pode ficar atrás. Portanto, ele é o Papa para o nosso tempo, porque nos aponta, de facto, um modus vivendi que nós temos que assumir neste nosso tempo se queremos de facto responder positivamente a esta criação de Deus. Nós somos criação de Deus, mas não somos só nós os humanos. São os animais, são as plantas, é esta biodiversidade de tudo o que é vida que nós temos que proteger. E nesse aspecto Francisco tem feito um papel reconhecido por cristãos e não cristãos. É preciso que alguém levante a voz
e que vem a dizer: nós estamos a destruir-nos, porque estamos todos no mesmo barco. Isto é a outra frase do Papa Francisco. Nós estamos todos no mesmo barco. Se o barco se afundar, somos todos que vamos ao fundo. Portanto, e temos que nos salvar todos, né? E este todo é muito inclusivo. E isto é muito bonito. E não é por acaso que este Papa escolheu o nome de Francisco. Portanto, vai-nos lembrar, de facto, esta sensibilidade de Francisco de Assis, que chamava irmã ao lobo, à lua, à água. Nós somos, de facto, irmãos, porque somos filhos do mesmo Criador. E esta dimensão teológica é muito interessante. E os jovens estão muito sensíveis a isso. Por isso, eu acredito que estes jovens que se juntaram aqui, com esta sensibilidade que têm, pela criação e tudo, vão ser agentes de mudança. Nós precisamos de agentes de mudança. Né? Nós temos muitos teóricos de tudo. Precisamos de agentes de mudança, que no dia-a-dia, segundo as minhas possibilidades, eu sou um agente de mudança pelos meus gestos pequenos. E muitos gestos pequenos fazem um mundo grande mudar. Nós sabemos também que isto traz algo para o futuro. Em que é que estas jornadas podem trazer um perfume ou uma mudança para a Igreja do Amanhã? Eu creio que, quer dizer, além daquilo que já referi agora, eu creio que esta Igreja mais inclusiva, que os jovens também são sensíveis, uma Igreja que não é uma alfândega. O Papa gosta muito de usar esta expressão, é uma alfândega. O que é que tu trazes aí para entrar? Não, a Igreja não tem portas. Foi muito bonita a expressão que ele usou na Capelinha de Fátima, quando disse assim: esta é de facto uma capela muito interessante, é a casa de uma mãe, porque é muito arranjadinha, não é muito grande, é muito arranjadinha e não tem portas. E a casa de uma mãe é assim, a Igreja é mãe. A Igreja também tem que ser como esta capelinha, também não pode ter portas, qualquer pessoa pode entrar, porque a mãe acolhe todos. Portanto, e estas imagens que o Papa nos vai transmitindo e às quais os jovens também são sensíveis, que são muito mais inclusivos do que enfim, que uma mentalidade tradicional da Igreja. E os tradicionais na Igreja também têm lugar na Igreja, como aqueles que são, enfim, mais progressistas na Igreja. Portanto, é uma Igreja onde cabe toda a gente. E eu creio que nós estamos a caminhar para isso. Estamos a caminhar para esta Igreja que é inclusiva. Não importa, ou seja, não importa aquilo de onde vens. Ou seja, na Igreja não se deve perguntar a ninguém de onde vens. Deve-se perguntar: o que é que tu procuras? Eu se calhar tenho uma resposta para ti. De onde tu vens não interessa. E nós às vezes vimos de vidas muito magoadas, vimos de experiências que são muito dolorosas, vimos de estradas que nos magoaram, mas não é isso que importa. É claro que eu venho com essa minha experiência, mas eu sei que apesar de tudo, eu tenho ali um lugar, eu posso ter ali um lugar. E isso é de facto a Igreja de Cristo. Cristo não fundou a Igreja, como sabemos, ela nasceu depois, mas a pregação de Cristo foi de facto esta abertura a todos, à samaritana, a um Zaqueu, a um Mateus, enfim, a uma Madalena, ao ladrão da cruz. Quer dizer, ninguém ficou fora da Boa Nova, desta mensagem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí é esta beleza do Evangelho que eu creio que o Papa Francisco quer que nós também assumamos. Não uma Igreja de normas, porque as normas podem ser importantes, mas também podem sufocar. Não uma Igreja de normas, mas é uma Igreja de irmãos.
E como irmão, tu podes ter, de facto, desrespeitado as normas que há na família, mas tu és meu irmão. E eu farei tudo para caminhar contigo e para que tu caminhes comigo. Portanto, esta que não é novidade, isto não é novidade, mas é um redizer de coisas hoje que são importantes que se digam hoje. Em 4 anos teremos as jornadas na Ásia e será certamente com um novo responsável pela Igreja Católica. É quase certo. Sim, possivelmente. Verá da mesma maneira o que estará pela frente em termos de atitude na Igreja em 4 anos? Eu creio que sim, eu creio que há caminhadas que são irreversíveis. Porque não voltaremos a ter o mesmo Papa, não é? Sim, não voltaremos, mas será com certeza um Papa para o seu tempo também. E nós estamos num mundo onde tudo muda muito rapidamente. E nós precisamos, de facto, de ter esta capacidade de adaptação à mudança e de resposta à mudança. Né? Nós agora aqui na Europa, por exemplo, estamos a receber esta vaga de imigrantes. O Papa Francisco tem-se batido pelos imigrantes, por aqueles que atravessam os oceanos, o Mediterrâneo à procura de novas vidas. Nós somos um país de imigrantes. Eu estou a falar para muitos imigrantes, que também saímos da nossa casa, saímos das nossas terras à procura de outras condições de vida. E hoje estamos agradecidos a quem nos abriu os braços. Nós não fomos destruir nada, nós fomos levar algo de novo a comunidades que nos acolheram. Levamos a força do nosso trabalho, levamos as nossas capacidades humanas e, enfim, o nosso engenho, levamos a nossa cultura, levamos a nossa gastronomia, levamos as nossas danças, levamos os nossos cantares, e quando nós levamos, o outro fica mais enriquecido. E não fomos retirar nada, porque nós estamos lá e participamos. Esta é a riqueza da imigração. Portanto, e o Papa tem-nos falado um pouco contra esta xenofobia de pensar que os imigrantes que nos vêm ocupar espaços, que nos vêm tirar isto, que nos vêm tirar aquilo. Portanto, é uma mentalidade completamente errada e que nós precisamos também de abrir, e o Papa tem-nos ajudado a isso. Portanto, estou convencido, e estávamos a falar nisto por causa das mudanças tão rápidas que há, e estou convencido que daqui a 4 anos se calhar os desafios continuam a ser os da casa comum, porque nós não vamos resolver isso de um dia para o outro e estamos com muita dificuldade em resolvê-lo, não é? E não nos damos conta que nos estamos a afundar. Aliás, o Guterres tem falado muito disso também. Nós temos um ouvido surdo aos apelos que nos têm sido feitos pela ciência, pelos líderes espirituais e políticos, mas, enfim, a política não tem conseguido resolver e nem ajudar-nos a resolver isso. Por isso, o próximo Papa terá estas preocupações e possivelmente outras, que nós não sabemos quais. A inteligência artificial, será que vai ser um problema? Será que não vai ser? Como é que isso depois nós vamos assimilar isso nas nossas vidas do dia-a-dia, o que é que isso nos vai trazer de benefícios e de inconveniências. Portanto, há uma série de questões que o nosso mundo hoje está a viver, a uma velocidade que a gente vê passar, quase que nem se apercebe o que é, mas que serão problemáticas que vão requerer respostas nos tempos próximos. Sr. Padre, permita-me só dizer que foi com muito agrado esta conversa e voltar a vê-lo em pessoa, porque já fazia muito tempo e deixou muita saudade em Montreal. Por isso quero dizer um obrigado publicamente por nos receber aqui na sede provincial do Verbo Divino e onde dá abrigo ou dá formação para aqueles que seguem a vida com uma certa responsabilidade na sociedade. Bem-aja por isso. Foi um prazer.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Padre. Muito obrigada. É assim que terminamos, da melhor forma, aqui no seio da capela, tão acolhedora, com uma conversa muito simpática com o nosso Padre José Maria. Será sempre um marco da comunidade portuguesa em Montreal. Para si, a partir de Portugal, com muita alegria, a Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine. Excelente ocasião para viajar aos Açores. Grande especial Montreal-Açores ou Montreal-Lisboa. A partir de $999, viaje com a Azores Airlines. Reserve já com a Agência Algarve. Viaja consigo.
toda cheia de graça. I wanna see your hands in the air. Tu chegas aqui, minha filha, e fala inglês, esse povo é todo duro, minha filha. Mas eles percebem. Olha, a prova maior que a vida é isso, que a gente continua em frente. E você, minha filha, representa isso tudo. Você é a sequência natural daquilo que o teu avô plantou de amor, de fé, de esperança, de família. Você é a prova viva de que nada acaba aqui, meu Deus. Nada acaba aqui. E a saudade que está cá dentro, ela se transforma em alegria quando a gente percebe o grande valor da vida. Que o teu avô lá de cima tenha todo o orgulho do mundo em ti como pai tem. Minha filha querida Maíra, esse é o pedido que o pai sempre te falou. Maíra Leal! E o Terra da Maria, dá? Quem é que lembra dessa, hein? Vamos tentar? E a seguir, você acha que vai ou não? Gente, essa música me dá uma saudade. Vamos pra cima, minha gente! Vamos lá! Onde quero estar agora? Quero ficar mais no fundo do teu peito, os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Eu vou pra terra Maria. Vamos lá comigo? Eu vou pra terra Maria. Quem quiser, venha comigo, pois eu vou. Disse adeus à minha terra, vinha contente, vinha cheio de ambição. Mas hoje eu vejo que às vezes a gente erra, não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Eu vou pra terra Maria, vou comigo. Eu vou pra terra Maria. Quem quiser, venha comigo, pois eu vou qualquer dia. Quem quiser, venha comigo, qualquer dia. Talvez encontre dois braços à minha espera e nem me lembro mais a casa onde eu nasci. Talvez eu sinta que às vezes a gente erra, talvez não mais se esqueça do dia em que eu parti. Talvez nem mais se lembre do dia em que eu parti. Eu vou pra terra Maria. Você! Eu vou pra terra Maria. Quem quiser, venha comigo, pois eu vou qualquer dia. Quem quiser, venha
quero só ver. Posso pedir um favor para vocês? Você pode cansar um pouquinho? Vou pedir para todo mundo pôr as mãos no alto. Vá lá, toda a gente, senão eu não vou começar isso aqui não. Aê! Não é vocês só que vocês estão sentadinhos aí, não? Bora lá. Vocês vão me ajudar nessa, ok?
cintura dela que nem um vaso segura a flor. A porta se aprontou pequena, morena, se ela te deu amor. Enquanto se tem muito nova, e rasa veio o sol de estrela.